para que o Poder Executivo possa apresentar a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021, fechando assim o exercício de 2021 conforme previsto em lei. Essa audiência é uma audiência em que o Poder Executivo, após a apresentação das contas no Conselho Municipal de Saúde e lá aprovado, o Poder Executivo tem a autorização do Conselho Municipal de Saúde para fazer a apresentação ao Executivo. Eu queria dar um trabalho adicional, eu vou compor a mesa. Terezinha é superintendente de finanças. Você não está acumulando administração não, é só finança, né, Terezinha? À minha esquerda. O companheiro Gilson, para poder aparecer bonitinho na foto, apesar de toda a foto eu arrebentar com essa cara de maluco, Gilson aqui à minha direita. O novo presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Joaquim Jorge, não pôde estar presente e, representando o Conselho, gostaria de chamar Maria Ivone para se sentar aqui ao lado da Terezinha, ok? Representando o Conselho Municipal de Saúde. Será que aparece? Mais ou menos, né? Eu queria formalmente solicitar, de maneira formal, apesar de verbal, que eu continuarei acompanhando as reuniões do Conselho Municipal de Saúde enquanto vereador, apesar de não mais fazer parte do Conselho. Entretanto, mesmo não fazendo parte do Conselho, esse calhamaço precisa ser encaminhado à Comissão de Saúde e Bem-Estar Social com antecedência. Não dá, vou até mostrar para que vocês compreendam exatamente o que eu estou dizendo. Isso daqui é a lei urbanística nova que o governo está propondo, tendo mapas, papel, 400 e tantas páginas. Então não dá para que, além de todo o trabalho que normalmente nós temos, que cumprir e que abraçar, não são todos os vereadores que abraçam, a gente tenta pelo menos. Não dá para que nós recebamos em cima da hora e analisemos o suficiente para encaminhar perguntas, tá? Então, eu gostaria de que não mais isso acontecesse. Tão logo a prestação de contas fosse apresentada e aprovada, que fosse encaminhada imediatamente à Comissão de Saúde e Bem-Estar Social. A Helena tem os nossos contatos e Helena interage com a comissão na marcação das audiências, então que as audiências, como essa do dia de hoje, seja marcada dando o tempo necessário para que seja encaminhado para cá, um tempo mínimo necessário para que a comissão possa analisar. Deixa eu... Eu vou pedir ao companheiro, Felipe, me dá uma ajuda, recolhe as assinaturas no plenário, tá? Por gentileza. O companheiro Felipe é da assessoria do vereador Fabiano. Essa audiência pública normalmente é coordenada pelas nossas comissões, Comissão de Saúde e Bem-Estar Social e Orçamento e Finanças, mas o vereador Fabiano tirou um pequeno período de férias junto com a família, tem filhos pequenos, então hoje ele não está aqui presente. O Felipe nos assessora e nos ajuda naquilo que nós precisarmos. Nós vamos passar imediatamente a palavra à companheira Terezinha para que ela possa fazer a primeira apresentação. Vê se está com som aí, Terezinha, vê se está legal, por favor. Alô? Chega mais para perto. Alô?
Eu pediria quem está com a apresentação, para passar, por favor, passar a tela, por favor. Isso. Bom, muito bem. Essa é a nossa a primeira tela de apresentação, que é com relação às receitas. A nossa apresentação é do terceiro quadrimestre, mas aí, como o terceiro quadrimestre, na verdade, é a compilação do exercício, eu já apresentei uma última coluna lá à direita, que é o resultado do exercício, ok? Então, aqui nós temos o fechamento das nossas receitas, que é lá a última coluna direita, lá em cima, né? No topo. Recursos do Tesouro, 555 milhões, convênios, 14 milhões, transferências federais, 155 milhões praticamente, 154.900, e transferências do Estado, 42 milhões. Então, no total, a nossa receita em 2021 foi de 766 milhões. E aí eu quero só fazer alguns comentários sobre cada uma dessas fontes. O recurso do Tesouro, vamos começar aqui pela transferência federal, 154 milhões e 900. A nossa estimativa inicial, ela era de 168 milhões. E aí, em função do teto de gastos federal, esses recursos não estão sendo corrigidos anualmente, e nós, então, ficamos com arrecadação só de 154 milhões e 900, ok? Na medida em que existe inflação, existe aumento nos custos, existe aumento de despesa de pessoal, inclusive o INSS esse ano teve um aumento, então, isso, na verdade, obriga com que cada vez mais o Tesouro Municipal tenha que alocar recursos para fazer frente às despesas da saúde. Então, só para manter o mesmo, o Tesouro cada vez tem que botar mais recursos, porque os recursos federais estão sendo reduzidos. Em contrapartida, os recursos do Estado, que a gente previu inicialmente 14 milhões, nós recebemos 42. Por que era uma previsão de 14? Porque o Estado, na verdade, historicamente, não estava repassando aos municípios as receitas, né? Todo ano, inclusive, a gente teve governadores que tiveram contas rejeitadas porque não gastava nem os 12% da saúde. E aí, nesse ano de 2021, além do Estado ter recuperado um pouco o seu poder de financeiro e ter começado a refazer esses repasses, a Secretaria, especialmente o secretário, fez um esforço muito grande no sentido de conquistar novos recursos para o município. Então, nós recebemos 42 milhões contra os 14 que a gente tinha previsto inicialmente. Como esses recursos chegaram mais para o final do exercício, não deu tempo de gastar esse ano. Então, muitos deles não deu tempo de gastar esse ano. Então, esses recursos aparecerão sob a forma de superávit em 2022, quando então nós faremos a aplicação deles. E já está no plano de ação, no plano de ação da Secretaria, a utilização desses recursos para compor as despesas do Plano Municipal de Saúde. Além desses 42, o secretário conseguiu, no final do exercício, mais 19 milhões para custeio e mais um recurso para construção, para reforma e ampliação do hospital do HNCT, do Carlos Tortelli. Esses recursos, eles, embora tenham saído do Estado nos últimos dias de dezembro, eles só entraram nas nossas contas bancárias no dia 3 de janeiro, foi o primeiro dia útil. Uma dúvida, sim, porque o número 19 coincidiu exatamente com o montante de recursos para o abono Covid. Tem alguma coisa a ver com a outra? Não. Inclusive o abono Covid, ele não foi pago com esses nossos recursos, ele foi pago pelo Tesouro. Esses 19 a 19 e um pouquinho que foi para custeio, eles estão integralmente na conta, nada foi gasto. E como eles já entraram no dia 3 de janeiro, nós ainda temos que pedir à Fazenda, nós temos que fazer um processo de excesso de arrecadação, e aí sim ele será aplicado. Mas ele está todo distribuído no próprio custeio das unidades, não tem nada... Ok, mas como vocês são da Secretaria de Saúde, eu estou publicamente comentando algo que eu já comentei com o secretário. Considerando que o abono Covid não foi consultado a Secretaria de Saúde,
não foi consultada a CLIM, não foi consultada a Secretaria de Educação, e houve uma definição que levou como impacto financeiro a um número mágico de 19 milhões, tendo várias categorias ficado de fora, inclusive todo o programa médico de família e vários trabalhadores que estavam diretamente envolvidos. Como isso não ficou, eu tenho a obrigação, e ainda não acabei de pesquisar, eu tenho a obrigação de achar que isso foi uma ideia da Fazenda e não obrigatoriamente da educação, da saúde, da CLIM, etc. Eu tenho obrigação. É evidente que você me respondeu, saiu de só vou só confirmar, Bernardo, que cuida do nosso orçamento. Todo aquele abono Covid foi feito com recurso Tesouro, não é isso? Porque ele foi colocado como uma gratificação na folha de janeiro. E toda a folha de janeiro foi empenhada com recurso do Tesouro. Então não tem um centavo da saúde. Eu não vou interromper mais para a gente dar continuidade, não, mas quando nós discutimos no plenário a inclusão de outras categorias através de emendas, o líder do governo, em nome do governo, disse que não poderia mais fazer nenhuma emenda, porque não tinha tempo hábil, porque senão prejudicaria a intenção do Axel de pagar ainda em dezembro. Se o pagamento não sair em dezembro, nós temos o direito e o dever de achar que a pressa não era concreta. A pressa foi apenas para adiantar e acelerar o processo de votação ainda no ano passado, apesar do pagamento ter sido feito. Não, eu acho até que eles até tentaram, mas não conseguiram em função dos prazos, porque veio Natal, Ano Novo, não sei o quê, e o orçamento já estava decidido e as folhas já estavam prontas. No caso da folha da saúde, ela no dia 16 de dezembro, ela já estava pronta. Eu teria que refazer a folha toda. E aí eu acho que não foi tempo hábil mesmo para entrar. Eu não posso lhe garantir isso, mas eu acho que não teria nem tempo hábil para fazer isso na folha de dezembro. E aí nos primeiros dias de janeiro já foi definido isso, para os recursos humanos então poder trabalhar e incluir como uma gratificação na folha de janeiro, que foi paga nos primeiros dias de fevereiro. Ok? Uhum. Então esses 19 milhões de custeio, a gente ainda vai pedir o excesso de arrecadação para poder utilizar agora em 2022. E também os 19 milhões que vieram para a obra da KMCT, na verdade, eles são de uma aprovação do Estado, de uma obra de um investimento de 30 milhões, sendo 6 milhões para equipamentos e 24 para obras. Porém, na portaria que foi feita a definição desses recursos, consta lá que eles passariam 60% do valor da obra e apenas depois de comprovado esses gastos é que eles vão repassar a parte final. Esse processo já vai ser feito pela EMUSA e a EMUSA já passou por nós o processo, que primeiro tem que fazer o projeto básico e os projetos executivos. Isso já está em andamento. Enquanto isso, a gente aprova na Câmara esse excesso de arrecadação para poder fazer o repasse dos recursos e a licitação para a obra. Então, na verdade, a nossa receita do Estado ela foi até maior, se a gente considerar esses valores, a gente teria ali 80 milhões praticamente, né, em recursos do Estado, sendo que então a gente já tem 38 esse ano. Como não havia previsão desses recursos, quando nós elaboramos a proposta orçamentária em agosto, todos eles serão aprovados então como um excesso de arrecadação, ok? Então, eles estão fora do nosso orçamento aprovado para o exercício 2022. Ok? Ok. E aí, vamos voltar para o federal, então. A gente tem aqui esse receita por bloco, o segundo item daquela... Pode voltar a planilha para mim? Voltar a apresentação da planilha, onde a gente estava, por favor. Tá, agora voltou. Não, essa já está outra. Vamos continuar na planilha que a gente estava? Pode voltar um pouquinho? Isso, Então, esse segundo grupo de receitas aí são as receitas que compõem, né, os 154 milhões federais. Tá? E, por último lá, o último bloco são as receitas que compõem os 42 milhões estaduais. Ok? Aqui, Covid, especificamente como Covid, no exercício de 2021, houveram poucas transferências, alguma coisa direto para a HMCT e um pouquinho para o UMAN, mas os recursos já não vieram mais sob a forma de receita Covid. Tá? No Estado, que nós tivemos esses recursos, 1.104.000, 1 milhão, esses valores aqui vieram para ser utilizados nas unidades, na UMAN e no HMCT, 5 milhões. Fora isso, os recursos são os recursos
normalmente repassados para a UPA, para a Vigilância Sanitária, para o SAMU, tá? Para a assistência farmacêutica, são recursos que vêm regularmente. E que não era normal eles chegarem, agora estão voltando, né? E aí podemos passar para o gráfico, isso. Quer que eu faça a apresentação toda? Se tiver alguma dúvida, depois você pergunta, né? Você passa apenas o relevante. Tá. Hoje tem uma audiência pública às 5 horas da tarde, no Portugal Neves, eu vou ter que sair daqui com uma certa antecedência. Ok. Então vamos lá rapidinho. Eu demorei um pouco mais na apresentação para os conselheiros, porque tem conselheiros novos e que não têm habitualidade com a questão das finanças públicas, né? Okay. Mas agora aqui com vocês a gente já pode ser mais rápido. Então aí é só um resumo. Queria apenas anunciar a presença do Rafael Ortiz, da Secretaria Executiva. Então aqui nós temos só um resumo, né, graficamente aqui, dos recursos, mostrando aqui, né, a predominância dos recursos municipais, 72%, para poder custear a saúde, ok? Podemos passar. Essa aí agora já é uma planilha com relação às despesas Covid. Então nós tivemos aí ainda, são mais ou menos os mesmos itens, né, de despesa que nós já tivemos em 2020. Aqui é o total do consumo da Covid no ano de 2021, que somaram praticamente 212 milhões. Sendo desses, 17% com o pessoal, aquela folha Covid, né, que nós temos ainda, e uma boa parte também no Hospital Oceânico. Ok? E mais despesas aqui, material médico hospitalar, que gastamos bastante ainda, e medicamentos. Tá? Aqui está escrito locação eu entendo, porque foi arrendado, mas lá em cima, em pessoal em cargos sociais, inclui os gastos de pessoal com o pessoal do Oceânico? Não. Todo o pessoal do Oceânico está aqui, gestão do Hospital Oceânico. Lá em cima é só aquela pessoa... Perdão, eu não vi a linha seguinte, gestão, e aí envolve recursos humanos e insumos. Tudo. Todos os gastos, serviços, todos os gastos com o Hospital Oceânico, ok? Vamos lá. Podemos passar? Aqui o próximo, então, é um gráfico só também mostrando a distribuição de utilização dos recursos para a Covid. A outra planilha, podemos passar para a próxima, é isso aí. Essa aí é uma planilha que é bastante detalhada, mas eu acho que ela é mais para ser olhada, né, pessoalmente por cada um que tiver o interesse, que é uma planilha onde a gente detalha como foi pedido desde que eu comecei a fazer a apresentação pelo pessoal do Conselho, algumas coisas também aqui pedido pelos vereadores. E o pagamento. Isso, bastante detalhado com relação aos itens todos de serviços, de consumo, de prestadores, todos os itens que compõem as despesas, né, somando toda a nossa despesa do exercício. Bastante detalhada, contrato a contrato, tá? E aí depois tem uma outra planilha, que ali é um resumo, né? Porque aqui a gente tem nessa planilha grande, mês a mês, como manda a lei, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. E depois a gente fez um resumo com relação ao terceiro quadrimestre, o empenhado, o liquidado e o pago, né? Também pelos grupos de itens que foram solicitados. E por último, a gente tem, pode passar mais uma? Aí tem uma, eu acho que passou muito. Aqui, até o terceiro quadrimestre. Então, aqui é o resumo do ano, né? Do exercício 2021. Nós empenhamos 762 milhões, liquidamos 727 e pagamos 699. Na verdade, essa diferença entre o liquidado e o pago está na folha de dezembro, que só foi pago em janeiro. Então, como eu sempre digo aqui, né, e o pessoal do Conselho já até me repete, a gente tudo que liquida paga, né? Aqui só está faltando a folha de dezembro, que ela tem que ser paga no início de janeiro. Então, nós temos nunca empenhamos mais do que pagamos, né? O que faz com que a gente nunca tenha um déficit, nenhum problema com lei de responsabilidade fiscal ou qualquer outro tipo de problema com relação à apresentação dos gastos para a saúde, ok? Depois, o próximo, a gente tem a mesma coisa, só que mostrado em termos gráficos, né? Despesa de pessoal, serviços de terceiros, diretamente prestados, materiais e medicamentos e investimentos, né? Que mostra aí o equilíbrio, né, entre empenho, liquidação e pagamento. Ok?
A próxima aqui nós temos o gasto, a gente começou ano passado, eu acho que eu até cheguei a comentar no segundo quadrimestre, que foi criado um grupo composto por Fazenda, Planejamento, Controladoria e Saúde, para acompanhar os gastos do mínimo constitucional. E aí a gente encerrou o 2021 com 16,8. Eu peço desculpa a vocês porque saiu ali um erro de digitação, mas que é um erro significativo. Não são 16,08, é 16, na verdade 86, eu acho. Então a gente só usou uma casa decimal aqui, acabou ficando um erro. É 16,86 e não 16,08, ok? Então esse gasto o próprio prefeito declarou nas suas redes sociais um investimento maior em saúde no ano de 2022 e a previsão orçamentária já é de 17,55, sendo que, historicamente, eu vou mostrar na frente quando a gente fizer o orçamento, o nosso orçamento de 2021, ele começou com 639, não é isso? Eu tenho que apontar para o meu assessor ali de orçamento para ele confirmar. 639. E no final nós gastamos 766. Então, esse ano nós temos um orçamento aprovado de 690. E aí, obviamente, 690 a gente estaria dentro dos 17,55. Mas, historicamente, a gente já começa com um déficit e a Fazenda depois repõe, então a gente acredita que a gente vai abater aqui uns 19% até o final do exercício. Mas hoje, de acordo com o orçamento, a estimativa é gastar 17,55% de recursos do Tesouro. Ok? A próxima... pode passar a próxima. Isso. Essa planilha aí é para demonstrar aquilo que a gente tem falado, né, com relação ao teto de gastos do governo federal e que está mantendo os repasses ao Fundo Municipal de Saúde nos mesmos níveis há 5 anos. Né? O que faz com que, obviamente, a gente tenha um grande problema, porque tem toda a inflação, tem todo o aumento de custos dos serviços e a gente recebendo o mesmo recurso, empurra para o Tesouro a obrigação de, para manter a mesma coisa, isso sem nenhum acréscimo, sem nenhuma expectativa de melhora, ter que já utilizar mais recursos, ok? Então, esse é um grande problema, né, que eu acho que precisa de um esforço político para rever a questão do limite de teto de gastos, né, porque a saúde está sendo anualmente cada vez mais prejudicada. Né? Aqui agora, a próxima aqui, isso. Essa aqui é a nossa previsão orçamentária para o ano de 2022. Na verdade, ela nem faria muito parte dessa apresentação, né, mas eu acho que é importante a gente colocar, porque aqui está a nossa aprovação do orçamento de 690 milhões. Nesse ano aqui, vereador, nós já temos a criação, que eu coloquei no passado, que estava discutindo com a Fazenda, a criação do repasse da vigilância municipal, da taxa de vigilância, e esse ano, então, ela já faz parte do nosso orçamento. Nós previmos 3.374.000, e na sexta-feira a Fazenda já me disse que a gente já foi quanto, Bernardo? 300 e pouco já, né? Que já entrou, e eles já estão repassando para a gente. E mais, vamos repassar tudo que foi do ano passado, porque no final, por questões burocráticas, não conseguiram nos mandar no final do ano, então a gente vai também ter um excesso de arrecadação aqui da vigilância no exercício 2022, que é aquele compromisso que a Fazenda fez conosco de repassar à saúde os recursos da vigilância sanitária arrecadados no município. Aqui tem a taxa anual e as multas da vigilância. Ok? Então, aqui está a previsão de recursos, todos os recursos do ROES. Também temos o seguinte, o ROES do pré-sal, que no exercício passado ele foi bem superior ao que o município esperava receber. A gente tinha um orçamento inicial de 200 mil reais e no final a gente recebeu 200 e alguma coisa, né? Porque a arrecadação do pré-sal foi muito maior. Então, a gente já sabe que esse royalties do pré-sal aqui, ele será bem maior do que os 388. Hoje ainda está valendo, né, que tanto a questão do dólar como a valorização do preço do petróleo, né, vão fazer com que essa arrecadação seja bem maior.
Então, no ano passado, a gente já teve que, no final do ano, correndo, realizar gastos para justificar o recurso do pré-sal, porque é uma obrigação do prefeito repassar à saúde esses recursos, né? 25% do que foi arrecadado com pré-sal. Os outros 75% vão para a educação. Então, esse ano a gente já está se organizando para algumas receitas, algumas despesas a gente já fazer por conta desse exercício. Do Estado aqui a gente botou 16 milhões, mas a gente já tem 18, né? 18, quase 20, que vão entrar como excesso. E esses recursos aqui do Estado seriam para transferência mesmo para SAMU, UPA e as despesas de medicamentos, que já é o que o Estado transfere normalmente, ok? Então, nós já temos uma previsão de 690, contra 639 do ano passado, e ainda temos um plano de investimentos, né, que são recursos fora desses valores aqui. Todo plano de investimentos apresentado pela Secretaria de Saúde, aprovado pelo prefeito, apresentado na Câmara de Vereadores, ele não está aqui dentro, ele está fora desses recursos aqui. Então, parte dele será feito com o superávit dos recursos do SUS, que são aqueles antigos, que a gente ainda comprou bastante equipamento, mas ainda sobraram, e vão entrar agora para obras, especialmente para obras, e parte dele vai ser feito com recursos do royalty ou outros recursos de convênio que também entraram. A gente colocou aqui também fonte 217, nós criamos no ano passado, para separar do custeio os recursos que vêm das emendas parlamentares, e esses recursos aqui todos irão também para o plano de investimentos. Ok? A próxima tela é um gráfico onde a gente mostra isso aqui, e a discrepância entre os gastos, né, do município, quanto que o município aplica das suas fontes próprias, inclusive o royalty, né, que Niterói tem e a maioria não tem, para o custeio da saúde. Ok? O próximo quadro, pode passar o próximo? Isso. Esse próximo aqui, na verdade, é uma planilha resumo do plano de investimentos que foi apresentado pela Secretaria. São 167 milhões para serem aplicados em 3 anos, na reforma, ampliação e modernização de 69 das unidades de saúde do município. É um número bastante considerável, tanto em termos de unidades que serão atendidas, como em recursos que serão aplicados, né? Então, aqui já tem essa planilha mostrando que serão feitos com recursos federais, estaduais, e quanto que o município teria que colocar para poder realizar todo esse projeto. A Secretaria de Saúde tem um compromisso de continuar buscando recursos federais e estaduais que possam dar conta desses investimentos e, nesse caso, conseguindo mais recursos, utilizando menos recursos do Tesouro, ok? Ou priorizando outros investimentos que não estavam previstos inicialmente, ok? Aí depois a gente tem essa planilha aqui. No ano passado eu fiz uma apresentação aqui, mostrei daqueles recursos de emendas que estavam sobrando nas contas e que a gente fez um esforço no ano passado. Alguns a gente já comprou ano passado, e aqui na frente a gente vai ver que eles agora já estão nas unidades. E esses que estão aqui agora são também emendas, nesse caso aqui, lá em cima no topo da página. Esse aqui é um processo de 2015, 518 mil reais em equipamentos. A próxima página, a gente tem outra emenda, que é de 2019, mais 96 mil reais. A seguinte, um processo que foi feito em 2021, mas ele é um processo grande, que no final, são 3 folhas aqui de equipamentos e mobiliário, que somam 3.127.000, que se pegou diversos processos que eram mais para mobiliário até nas unidades básicas de saúde, e se fez uma licitação só para poder, em economia de escala, né, a gente conseguir comprar melhor. Essa aqui era uma licitação inicialmente prevista para 5 milhões, que a gente conseguiu comprar por 3.127. Ok? E tem mais um ainda, de 2019, esse aqui só para PESP, R$ 200.600 só para PESP de equipamentos e mobiliário. Então, esses todos aqui somam, Railane, 3 milhões e quase 4 milhões, né?
Isso. Que já foram licitados em dezembro e estão já em processo de empenho e entrega desses equipamentos. Na medida em que eles forem sendo entregues, eles serão destinados às unidades no próximo quadrimestre, a gente já pode dizer para onde eles foram. E, finalmente, a outra planilha, que foram aqueles equipamentos que a gente já mostrou ano passado, que deram quase 5 milhões, agora aqui a gente já fez uma apresentação de para onde eles foram. Tá? Então, a gente tem Orense de Freitas, recebeu 2 milhões e 48 em equipamentos. O HMCT recebeu 1 milhão e 66. Não, HMCT é 1 milhão 520. A maternidade, 1 milhão e 56. E as unidades, então, essas 3 unidades hospitalares juntas receberam 4 milhões e 600 dos 5 milhões e pouco que a gente comprou. Isso, o HPJ recebeu um pouquinho também. Mas ele vai passar por uma longa reforma, né? Então, ao final da reforma dele, é que será destinada os equipamentos para eles. E depois a gente tem uma lista enorme aí de mobiliário, de de instrumental, termômetros, etc., que foram enviados para as unidades, para diversas unidades aqui, PMFs, policlínicas, etc. Tá? Então, esses aqui são aqueles equipamentos que a gente já tinha comprado no passado, os fornecedores já entregues, já foram patrimoniados e foram entregues cada um nas suas respectivas unidades. Ok? Assim que a gente tiver a entrega daqueles outros equipamentos que foram comprados, a gente traz aqui no próximo quadrimestre para apresentar para vocês. Ok? Eu acho que era isso. Eu não sei se eu me apressei muito. Não, tá bom. Em relação a equipamentos, sim, a Prefeitura está sendo objeto de muito ataque, em especial a Secretaria de Saúde, por conta das condições de manutenção de ar-condicionado, por exemplo, na UMAN. Eu já disse publicamente, já disse para o secretário e mandei de maneira informal uma mensagem para o prefeito. Eu sei, Terezinha, da importância de atividades de apoio. Eu sei a importância da CEPLAG, sei a importância da Fazenda, sei a importância da Controladoria Geral do município. Aprendi isso profissionalmente, inclusive trabalhando numa empresa extremamente hierarquizada com generais e coronéis, o que significa tensão permanente, porque nos tratavam, imaginavam poder nos tratar enquanto milicos. Não dá para aceitar que atividades de meio sejam um obstáculo à fluidez da prestação de serviço, saúde e educação. Não dá. Eu tenho informação, e é informação que eu não coloco em rede social para fazer estardalhaço, para fazer constrangimento a trabalhadores que têm reclamado do assédio que recebe de determinada figura desse parlamento. Mas, por exemplo, a empresa que dá manutenção no ar-condicionado do Mário Monteiro está sem receber desde maio de 2021. Então, se está havendo alguma análise profunda ou não, ela há de ser feita o mais rápido possível. Porque não dá numa sala vermelha, e aí aqui não tem médico, aqui tem pessoas que aprendem, mas tem alguém ligado à área de saúde, que é a Ivone. Não dá para você ter uma sala vermelha sem ar-condicionado, dando boa-vida à bactéria. Então, estas coisas não podem acontecer. Então, é evidente que planos de investimento, Brasil é muito isso, culturalmente falando. Você investe, as obras que aparecem são anunciadas, todo mundo vê. Mas a manutenção e a prevenção que evita que as coisas corram mal, essa nunca é valorizada. Então, eu gostaria de publicamente deixar registrado perante as pessoas que são assessores que trabalham na Secretaria de Saúde e na Fundação, que isto não pode continuar acontecendo. E continua acontecendo. Então, não dá. Não dá, por exemplo, para contratos envolvendo a TI, tratamento de informação das unidades, ficar interrompido. O que é isso? Onde já se viu, eu tenho que dar aos trabalhadores, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, eu tenho que dar as condições para que o trabalho possa acontecer. Não dá, por exemplo, eu cobrar da Terezinha, superintendente de finanças,
que faça as coisas e não dê a ela um computador que tenha capacidade, que tenha memória, que tenha capacidade de processamento. Quem dá missão, dá meio. E as secretarias meio do governo Axel, e não é apenas do governo Axel, já acontecia, mas agora elas estão cada vez mais criando problemas para a prestação de serviço de saúde. A Comissão de Saúde não vai permitir. Se isso continuar acontecendo e não for interrompido, nós vamos para o Ministério Público denunciar. Denunciar em defesa do trabalho que é feito pelas pessoas na ponta. São essas pessoas que a gente tem que defender. Uma vez eu fui, devia ser 1h da manhã, na policlínica do Largo da Batalha, que estava super cheia de pessoas. Todo mundo que chega numa policlínica acha que o seu enfermo é o mais importante do mundo, não tem capacidade de compreender que quando uma ambulância sai, o médico tem que ir junto e interrompe a atenção na policlínica. Então tem uma série de problemas que precisam ser considerados. E não dá para a gente assistir, como já assisti algumas vezes, a população ensandecida querendo bater em atendente na porta de uma policlínica, querendo bater em médico, querendo bater em enfermeira. Não dá. Já em condições normais, sem problema, prestar serviços de saúde, e nós vivenciamos isso na pandemia, foi extremamente exaustivo para os trabalhadores, para nós que estamos de fora, mas em especial para ele, não dá para admitir que a burocracia que existe, nós sabemos que existe, esteja atrapalhando. Eu queria que você levasse, é uma manifestação pública, já fiz privadamente, e a partir de agora vou cada vez mais cobrar que CEPLAG, Controladoria, Fazenda, ninguém atrapalhe. Faça o seu serviço. Se atrapalhar, vou denunciar ao Ministério Público. Se o Ministério Público vai tomar providências ou não, não sei. Até porque eu soube hoje, não sei se Juliana e Davi ou Cíntia tiveram confirmação, que a doutora Manuela Verbicari, eu acho que essa nem o secretário está sabendo, parece que já saiu do posto dela de promotora dos direitos difusos na área de saúde. Porque não é vitalício. Então você fica de 4 em 4 meses com o promotor e não dá conta de absolutamente nada. O maior problema é sentido no urbanismo e meio ambiente, porque o promotor titular é Luciano Matos, que virou sindicalista e virou procurador-geral do município. Ele acha que sindicalismo é muito feio quando é a gente. Agora ele acha que isso não é sindicalismo. É o procurador-geral do município, que poderia muito bem ter nomeado, pelo menos para o lugar dele, alguém que ficasse no mínimo tempo no mandato dele, enquanto procurador-geral. Mas não. Nós temos, não sei nem se ele já agendou, nós temos uma audiência pedida para ele exatamente para cobrar dele. Ele sabe que o mandato dele, urbanismo e meio ambiente, vai ser de 2 anos, nomeie alguém no mínimo 2 anos, porque não dá para você ter rotatividade e, portanto, um tratamento contínuo a processos que estão lá. Nós estamos com ação pública, só para citar um caso, uma ação pública do Ministério Público, provocada em parte pelo nosso mandato, desde 2011, para fazer um projeto que dê ao conjunto da cidade um plano de saneamento decente. Veio o boom em 2010, morreu gente, continua tendo alagamento na cidade. O Godofredo conseguiu empréstimo em 2008, o Jorge Roberto sucedeu. O dinheiro chegou em 2008, final. Jorge Roberto achava um absurdo a cidade de endividar. Eu sei por que governantes não gostam de se endividar nos marcos da lei. Porque se você gasta apenas nos investimentos os recursos da fonte 100 do Tesouro, quem te fiscaliza é o Tribunal de Contas do Estado, que não fiscaliza absolutamente nada. Ao contrário, quando você pega a emenda que envolve recursos da União, você tem o TCU, você tem vários órgãos de controle em cima. Como o Jorge preferia contar apenas com o dinheiro do Caixa e depois conversar com os conselheiros do Tribunal de Contas, essas coisas não aconteciam. Então, tem uma ação civil pública que nós entramos, que foi iniciada em 2011, nós estamos em 2022. Rodrigo, no meio do caminho, mandou no final de 2021 um projeto de lei de saneamento horrível, que não dizia absolutamente nada. E o Axel agora, em abril, mandou o Rodrigo em dezembro de 2020. Axel, em abril, retirou da Câmara pelas inconsistências e até hoje nós não temos projeto de saneamento. Porque o governo prefere fazer correndo a lei de uso e ocupação do solo, porque é o compromisso com o mercado, em véspera de eleição para governador, tal qual fez Jorge em 2002. Essas são as nossas dificuldades. Então,
falei demais, mas eu quero reiterar que se leve, publicamente as pessoas estão ouvindo, que se leve ao governo, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras, todas as secretarias que têm atividade fim no município contem com o nosso apoio para que as suas ações não sejam atrasadas por conta de outros. Porque se atrasar por conta da Terezinha, do Bernardo, por quem quer que seja, a gente discute com o secretário. Agora, não dá para prestação de serviço de saúde ser prejudicado, porque você tem no meio uma atividade, uma secretaria meio que coloca obstáculos. Vereador, o senhor me permite fazer uma colocação sobre isso aqui? Eu não quero contestar se o senhor falou algumas coisas. Até porque aí que não são pode mais... ser governo. Não é isso. Eu só queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, o secretário Rodrigo, eu acho que o senhor conversa bastante com ele também, ele é muito empolgado com resolver diversas coisas que a gente tem de problemas e de dar conta disso. E ele conversa muito com o prefeito, e o prefeito tem um entendimento hoje muito bom sobre quais são todos os nossos problemas, onde estão as nossas deficiências, onde que a gente precisa de investimentos. E o prefeito foi, assim, não questionou em nenhum momento a necessidade desses investimentos todos, apoiou muito a secretaria nisso e reforçou a necessidade de todos esses investimentos. Ele sabe que as unidades de saúde do município passaram muitos anos sem ter nenhum cuidado com a estrutura física e que precisam disso. Então, ele apoia muito essas ações da secretaria. Com relação ao UMAN especificamente, eu inclusive estou ajudando a fazer essa resposta aí ao Ministério Público, e hoje, antes de vir para cá, era isso que eu estava fazendo, e tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente colocar, até para o senhor ter mais argumentos com relação às suas colocações. Com relação à manutenção da unidade, das unidades físicas, nós tínhamos um contrato até março do ano passado, né, com uma empresa chamada Neon. E aí teve um problema na renovação do contrato deles e eles preferiram sair. E o contrato em si, ele era muito falho, ele não dava muitas diretrizes, nem muita segurança para a administração. Então foi perdido, vamos dizer, entre aspas, um tempo grande, fazendo um novo termo de referência, com mais bases para você cobrar das empresas de manutenção que elas realmente façam uma boa manutenção. Então, esse processo está em andamento para se contratar uma empresa de prestação de serviços de manutenção das unidades prediais, mas realmente com o que a gente possa cobrar que tenha manutenção nas unidades. Com relação aos ar-condicionado, também não existe um processo de manutenção, acho que, não sei se já existiu um dia, mas quando nós chegamos já não existia, não existe um contrato de manutenção nem dos equipamentos hospitalares e nem dos equipamentos de ar-condicionado, nem dos computadores, de coisa nenhuma. Então, esses processos estão sendo feitos, a superintendência administrativa, infelizmente, também não tem uma estrutura que possa fazer isso com tanta velocidade, e porque também esses termos de referência, para você poder licitar, eles são muito técnicos, né? Então, está sendo feito, estão em andamento processos para manutenção, tanto dos equipamentos hospitalares, e como dos equipamentos de informática, como equipamentos de uso das unidades, de mobiliário e tudo mais. Mas realmente não existem esses contratos hoje. Como é que a unidade faz? O senhor sabe que eles recebem um recurso sob a forma de linha de crédito. Uhum. Não é isso? A UMAN, ano passado, recebeu mais ou menos R$550 mil para isso. Uma parte usou em medicamentos, mas também gastou 65, isso está fresco na minha cabeça porque eu estava fazendo hoje, 65 mil e poucos reais no conserto e manutenção de ar-condicionados da unidade, gastou um pouco com material de obra e gastou um pouco também com serviços de obra que contratou de alguma empresa pequena, e aquele é um recurso que ela tem em mãos para fazer ali naquele momento, né? Então, e também gastou no conserto e na manutenção de alguns equipamentos hospitalares, equipamentos de uso lá da unidade para o atendimento ao cidadão. Então, na medida em que não tenha, e hoje saiu publicado ou sexta-feira? Hoje saiu publicado um novo decreto, uma nova portaria do secretário, dando as diretrizes para a aplicação desses recursos de linha de crédito, de forma que a gente discuta com eles o que é que está faltando, que se faltar medicamento, se faltar a manutenção de um equipamento que possa ser feito com esse recurso, enquanto a gente prepara os procedimentos licitatórios. Então, isso não está descuidado, mas da forma que a gente pegou,
sem muito contrato de serviço. E no meio da Covid, a gente não teve a agilidade necessária, mas a burocracia, que o senhor tem razão, que existe uma burocracia aí, que às vezes a gente demanda mais tempo do que seria o razoável para chegar ao final, contratar uma empresa que comece a trabalhar, mas tudo isso aí tem sido o Bruno, que é o nosso superintendente administrativo, ele tem uma visão muito ampla disso, isso, e ele tem trabalhado 24 horas por dia, 7 dias na semana, para que a gente tenha todos os contratos. Muitos que a gente não tinha, por exemplo, a conectividade, né? Que a ECO meio que fazia o favor de fornecer, a gente já conseguiu licitar, estamos licitando todos os sistemas, estamos licitando aluguel de equipamentos. Então, assim, a gente está fazendo, mas realmente, tanto a questão dos recursos como a questão da capacidade de fazer isso aí, ela não permite que a gente faça na velocidade que a gente gostaria. Mas essas coisas não estão esquecidas. Tá bom? Era isso que eu achei que era meu dever colocar para o senhor aqui. Terezinha confirma as críticas que nós estamos fazendo. Se isso é herança de A, B ou C, o governo se diz de continuidade. O vereador tem a mesma postura desde 2001 e o governo se diz, ele se diz e se autodenomina, e não tem que ser só para ganhar a eleição, que é um governo de continuidade. Eu sei que não é. Eu sei as mudanças que aconteceram, mas é o governo que diz que é de continuidade. Então, é de continuidade significa arcar com a responsabilidade de olhar de frente os problemas existentes e tomar atitude. Cabe ao prefeito analisar quem deixou que essas coisas se acumulassem ou não até o dia de hoje. Eu não tenho a menor dúvida que quando você dá os meios necessários para alguém fazer as coisas direito, essa pessoa vai fazer as coisas direito. Eu vou passar imediatamente, então, estou olhando aqui, são 4:16:05, passar imediatamente para você, para que nós possamos adiantar. Estou começando a ficar preocupado que essa audiência lá na região oceânica... Tá. Pode voltar lá do início, por gentileza? Não sei. Vou me dar o teto, vereador, de dividir então, até 4:25 a gente pode ir? Sim. E a gente encerra, simplifica o máximo que você puder. Tá. Então vamos lá. Pode passar? Pode passar. Aqui é rede física, né? Vipaê, Vipacá, pode passar. Pode passar. É saúde, aí está a rede. Mais um. Isso. Então, a partir daqui, tudo aquilo que a gente falar enquanto ações coletivas, individuais em saúde, vigilância em saúde. Tudo que nós falarmos com relação a procedimentos clínicos, estaremos falando de tratamento clínico, por especialidade, tratamento de nefrologia, tratamento em oncologia, tratamento odontológico, parto, nascimento, tratamento de lesões decorrentes de causas externas. Todas as vezes que falarmos sobre procedimentos com finalidade de diagnóstico, estaremos falando de diagnóstico laboratorial, anatomia patológica e citopatologia, radiologia, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética e endoscopia. Todas as vezes que falarmos sobre procedimentos cirúrgicos, estaremos falando sobre pequenas cirurgias de pele, pequenas cirurgias e bucomaxilofacial. Quando a gente fala sobre ações complementares de atenção em saúde, estaremos falando de ações relacionadas ao estabelecimento, ações relacionadas ao atendimento. Todas as vezes que falarmos sobre transplante de órgãos, tecidos e células, estaremos falando sobre identificação de morte cefálica, ações relacionadas a órgãos e tecidos para transplantes. E, por último, todas as vezes que nós falarmos sobre órteses, próteses e materiais cirúrgicos, estaremos falando sobre insumos utilizados na assistência à saúde e relacionados a uma intervenção médica, odontológica ou de reabilitação diagnóstica ou terapêutica. Pode passar. Aqui a gente tem um geral, né, daquilo que foi feito ao longo desse quadrimestre. A gente teve um aumento de cerca de 30% quando comparado ao quadrimestre anterior. Pode passar. Aí está colocado de forma gráfica, né? Então a gente tem aí, dentro desse ranking, né, da produção ambulatorial, maior procedimento da área clínica e logo após procedimentos com finalidade diagnóstica. Então, à medida que você vai tendo um diagnóstico, né, bem consolidado acerca daquilo que você deve fazer, você passa então
para os procedimentos clínicos. Por isso, mais procedimentos clínicos do que procedimentos com finalidade diagnóstica. Gilson, eu vou pedir a vocês, da Secretaria como um todo, que pensem a possibilidade de não só informar, assim como a gente tem em relação às finanças, o que foi empenhado, cuidado e o que foi pago, que nós pudéssemos ter procedimentos clínicos. Qual era a carteira de demanda de procedimentos terceiro quadrimestre, ao cabo dele, para a gente saber quantos nós atendemos. Sim, porque é o que tá 1.193.000 é muito, mas se eu tiver uma demanda de 3 milhões, isso significa, não é tão muito quanto um número grande pode parecer. Então a minha solicitação é a possibilidade. É fácil pedir as coisas, nem sempre é fácil você implementar. Mas alguma coisa do seguinte tipo, números absolutos é o que foi realizado, mas em relação à demanda que existia naquele momento. Por exemplo, nós tínhamos demanda para 2 milhões de procedimentos clínicos. Atendemos 1.193.000, porque aí você vê a eficiência e a capacidade da rede de tratar aquilo que é demandado dela. Então é um pedido, ótimo. É um pedido que, se for possível implementar, vai ser muito bom, inclusive para a transparência. Ótimo, o que foi ofertado e o que foi demandado em cima daquilo. Exatamente. Ótimo. Então, quando a gente está falando sobre produção ambulatorial, né, um pouco do que o senhor acabou de solicitar aí, né? A gente fez um ranqueamento dos 10 primeiros em virtude de que a partir do 10º são atendimentos com menor quantidade na rede, né? Então, eu quero destacar como primeiro ponto aí a administração de medicamentos de atenção especializada. Quando comparado, né, com o quadrimestre anterior, a gente conseguiu aí dobrar esse valor. Também consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada. Nós também conseguimos dobrar com relação ao quadrimestre do ano de 2020. E, por último, atendimento médico em unidade de pronto atendimento, né? Nós conseguimos acrescentar aí 22%. E aí dando toda uma ênfase, né, ao atendimento que foi feito através das unidades de pronto atendimento, né? Principalmente nesse ponto aí. Pode passar. Com relação à produção ambulatorial, mais uma vez, né, o hemograma completo foi o que foi mais utilizado na rede no que se refere à parte ambulatorial de diagnóstico, foi cerca aí de 69% de tudo aquilo, 6,7% de tudo aquilo que foi feito. E eu destaco essas duas últimas dosagens aí, né, tanto o TGP quanto o TGO, que diz respeito à questão hepática, e TGO relacionado à questão renal e cardíaca, né? Tiveram um aumento considerável aí com relação ao quadrimestre anterior, cerca de 16%. Pode passar. Aqui agora a gente tem a produção ambulatorial de procedimentos de ações de promoção e prevenção em saúde. A gente teve uma pequena queda no que se refere à avaliação antropométrica, comparado com o quadrimestre anterior. Então a gente teve uma queda aí de cerca de 8%. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento, né, para as próximas ações aí dos próximos quadrimestres, entendendo que uma das questões que fazem parte dessa avaliação antropométrica é a questão de linha de cuidado com relação à obesidade. É uma das coisas que a gente vai estar trabalhando ao longo desse quadrimestre aí, né? Principalmente no que se refere à obesidade infantil. Quando a gente fala também sobre atividade educativa, orientação em grupo na atenção primária, a gente também teve um aumento aí significativo. No quadrimestre passado, ele estava em 8º lugar nesse ranqueamento, e agora a gente encontra nesse quadrimestre do ano 2021 em 2º lugar. Então a gente conseguiu ser mais efetivo com relação a atividades de orientação em grupo na atenção primária, muito por conta da Covid também, né? Lembrando que no último quadrimestre do ano de 2020, a gente teve aquelas cepas agindo, né, a Delta e a Gama, o que dificultava ações como essa, devido às orientações sanitárias que foram colocadas na época, né? Pode passar. Aqui eu quero destacar com relação à produção ambulatorial de procedimentos cirúrgicos, né? Os dois pontos aí que estão em 2º e 3º lugar, implantes de lente e correção de astigmatismo. A gente teve uma melhora considerável na parte oftalmológica, tanto no que se refere a catarata quanto ao astigmatismo, né? A gente teve uma boa produção aí quando comparado no quadrimestre anterior. Pode passar. Com relação à produção ambulatorial de procedimentos de órteses, próteses e materiais especiais, a gente no ano de 2020, né, isso chegou muitas vezes ao Conselho, algumas reclamações com relação aos ostomizados. Então a gente teve uma melhora significativa ao longo de 2021, e no último quadrimestre, quando a gente soma aí, né, o primeiro e 2º lugar, que é a bolsa de colostomia,
e conjunto de placa e bolsa para ostomia intestinal, a gente tem cerca aí de 50% com relação ao atendimento aos ostomizados, né? Que foi uma melhora significativa quando comparado com o ano de 2020. Pode passar. A gente agora tem uma produção aqui ambulatorial por esfera jurídica. Então a gente tem aí, né, os 4 últimos anos para fazer uma comparação. E eu quero destacar apenas 2 pontos aqui, né? No ano de 2021, eu fiz uma conta aqui de porcentagem. Então, a parte federal foi responsável por 10% de todo atendimento ambulatorial, estadual 14,9%, a municipal 67% e a rede complementar foi responsável por 7,5%. Quando a gente compara o ano de 2021 com 2018, por exemplo, né? Em 2018 nós tivemos da rede federal 13%, estadual 14% e municipal 57%. Então, ao longo de 3 anos, a gente saiu do municipal de 57% para 67%. E em 2018, nós tínhamos da rede complementar, influenciando na nossa produção ambulatorial, 14%, e em 2021 são 7,5%. Então, a gente aumentou a parte municipal e, proporcionalmente, foi menor a influência da rede complementar. Pode passar. Produção ambulatorial, né, parte da saúde da mulher. Quero destacar a consulta de pré-natal, que quando observado com relação ao ano de 2020 houve uma queda, mas também a gente teve uma redução do número de partos, né, nesse quadrimestre aí. Teste diagnóstico de sífilis em gestante. A gente também teve aí uma pequena baixa e tivemos exame de mamografia, uma certa elevação quando comparado ao ano de 2020. Mas nós não estamos satisfeitos com esse número, isso é um fato, gostaria de colocar isso aqui. O nosso objetivo é a gente poder chegar aí no mínimo a 1.200 mamografias aí, ao longo do quadrimestre. Então a gente está aquém do que nós gostaríamos e vamos trabalhar para melhorar esse serviço. Com relação à produção de vigilância sanitária, que é o próximo, a gente teve um aumento aí significativo no ano de 2021, quando comparado com os anos anteriores. E o que eu gostaria de destacar com relação à vigilância sanitária, aí é o próximo, são 2 pontos principalmente, né? Primeiro, o licenciamento sanitário de serviços de alimentação, foi algo que foi bastante trabalhado pela vigilância e não aparecia no quadrimestre anterior, né? Atividade educativa para a população. Então a gente acredita numa vigilância, né, que não seja punitiva, né, mas que também trabalhe na parte de formação e de educação da população para que possa ser efetiva nas suas ações. Pode passar. Na produção ambulatorial de atenção psicossocial, a gente teve um aumento considerável com relação ao ano de 2020 e comparado mesmo ao ano de 2019, ano de 2018 também. Então foi 9.171 atendimentos da produção ambulatorial psicossocial. Faz um ajuste aí, Bira. Quem que está em cima, Saulo? Faz um ajuste aí. Isso, agora é o próximo. Isso. Tá bom, eu vou falar sempre o próximo que a gente caminha junto, tá? Com relação à produção ambulatorial de atenção psicossocial, eu quero destacar aí o 2º e 3º ponto, que foi atendimento individual de pacientes em centros de atenção psicossocial e acolhimento diurno de pacientes em centros também de atenção psicossocial. A gente teve um aumento considerável aí com relação ao quadrimestre passado, que nós conseguimos dobrar esse atendimento individual em psicoterapia e aí assim dando toda a atenção à influência dos CAPs, né, no que se refere a essa produção aí nesse quadrimestre. Pode passar. No atendimento à doença falciforme, a gente teve aí um aumento considerável com relação ao ano de 2020 e também lembrando que a nossa meta é poder ter um melhor atendimento do que se refere à doença falciforme também para os adultos. Isso é um desafio que está colocado aí e a gente pretende desenvolver bastante essa área, principalmente no que se refere ao 2º semestre desse ano. Pode passar. A gente agora na produção de urgência e emergência, né? Eu quero destacar, aqui tem no quadro, né, o municipal, estadual e federal, no que se refere à produção ambulatorial de urgência. Então, quando a gente pega o município, né, ele foi responsável no ano de 2021 por 67%, bem comparado com relação à parte também ambulatorial. O Estado foi responsável por 30% e o governo federal foi responsável por 3%.
de toda a produção ambulatorial de urgência, né? Então, eu destaco aí da parte estadual, principalmente, o Hospital Azevedo Lima, que tem uma grande influência aí na nossa rede, no que se refere à produção de urgência, né? Quando comparado com o ano de 2021, a gente teve um aumento aí de 62% para 67% da nossa rede municipal. Pode passar. Aqui a gente também tem um comparativo aí da produção ambulatorial de urgência. Eu quero destacar aí os 2 primeiros pontos, né, que no ano de 2021 nós tivemos um avanço, quando comparado aí no ano de 2020, do atendimento médico e unidade por atendimento, mais uma vez aí recorrendo, né, e parabenizando o atendimento e a influência que as UPAs tiveram na nossa rede. E em segundo ponto, esse atendimento de urgência com observação de 24 horas em atenção especializada. Então a gente teve uma melhora considerável com relação ao ano de 2020 e também os anos anteriores, que inclusive essa é a função da UPA, né? Ter esse atendimento de urgência e dar uma maior resolutividade no período aí de 24 horas. Pode passar. A gente tem a nossa produção hospitalar, pode passar. E aí diz respeito com relação ao faturamento, né? A gente tem toda uma questão aí de melhora da produção de faturamento, daquilo que vem sendo feito na rede de produção hospitalar e, né, ajustando aquilo que tem que ser feito. Depois a gente vai estar falando aí em cima do controle e avaliação, que vai estar fazendo aqui a sua parte. Então a gente teve uma pequena queda nesse quadrimestre, quando comparado com o ano de 2020, mas melhor do que o ano de 2018, né? Com relação ao faturamento da parte hospitalar. Pode passar. Aqui a gente tem a diferença agora entre procedimentos clínicos, cirúrgicos, transplantes de órgãos e procedimentos com finalidade diagnóstica. Então, se a gente somar procedimento clínico e procedimento cirúrgico, a gente vai ter aí cerca de 90% daquilo que diz respeito à produção hospitalar. Pode passar. Aqui a gente tem os procedimentos clínicos e cirúrgicos de forma mais esquematizada, de gráfico, né? Então, no que se refere à produção hospitalar por procedimentos clínicos, quem ficou em primeiro lugar foi o aumento de parto normal, quando comparado com o quadrimestre passado, e também tratamento com relação ao coronavírus. A gente teve uma queda de 1.223 do quadrimestre passado para 573, como está demonstrado, para esse quadrimestre. E, logicamente, na questão do coronavírus, principalmente por conta da vacinação que foi feita todo ao longo do ano de 2021. Significa isso aqui? Qual? Essa última linha aqui, não entendi nada. Não, isso aqui é só uma questão de grandeza, para poder comparar o que está em cima. Ah, Só uma escala. uma escala. Isso. Com relação à produção hospitalar, né, a gente teve uma queda no que se refere ao parto cesáreo, e na produção hospitalar por procedimento de transplantes de órgãos. Nós tivemos nesse quadrimestre aí, eu quero destacar, transplantes de córnea foram 4 e transplantes de rim foi 1. No que se refere à produção hospitalar por procedimentos de finalidade diagnóstica, eu destaco aí principalmente a questão da videotoracoscopia, que foi um exame bem efetuado aí nesse quadrimestre. Pode passar. Aliás, só um minutinho. Aliás, o equipamento de videolaparoscopia está escangalhado do Lourenço. A manutenção, tem que falar com o Bruno e com o Sasson para ver o que pode ser feito para agilizar. Porque teve uma interrupção recente, eu acho que essa semana que passou. O equipamento é antigo e ele parou de funcionar. E foi um destaque no quadrimestre passado. A gente vai estar observando isso aí. Tem que ser providenciada a manutenção urgente para que as De cirurgias prosseguimento. possam ser feitas. Ótimo. Com relação à produção hospitalar municipal de frequência por meio de procedimento, a gente vê aí, né, essa queda do Hospital Oceânico muito em virtude que ele, o ano passado ainda estava, né, trabalhando efetivamente só com o coronavírus, então por isso aí essa queda e os demais que foram colocados aí também ao longo de comparação desses 4 anos. Pode passar. Aqui a produção do Hospital Universitário Antônio Pedro teve uma pequena elevação no que se refere ao ano de 2020, mas uma queda com relação aos anos aí de 2018 e 2019. Pode passar. E por último, na parte estadual, o que eu falei anteriormente,
a gente vê uma grande influência aí do Hospital Estadual Azevedo Lima com relação aos demais hospitais estaduais, a influência que ele tem na nossa rede, né? Pode passar. Aqui a gente tem a questão da produção do Hospital Santa Beatriz, do IBAP. Então, quando comparado, eu até falei já desses dados anteriormente, né? O ano de 2020 com relação ao de 2021, um crescimento significativo do IBAP aí na nossa rede, principalmente no que se refere à parte de astigmatismo, né, de catarata, teve um aumento aí significativo. Pode passar. AHs aprovados no município para tratamento dos transtornos mentais. Então, a gente observa uma queda aí de 2019, né, 2020 e 2021, e essa é uma questão, né, por isso que é importante a gente poder ler e ver e fazer a leitura dos números, né? Isso aqui diz respeito à questão hospitalar. Então, realmente, né, a influência que a gente quer ter da rede de saúde mental do município é desvincular cada vez mais a um tratamento hospitalar e passar a ter um tratamento ambulatorial, um tratamento que se refere à atenção primária em saúde. Inclusive, esse é um projeto já de bastante tempo, que é a deshospitalização do atendimento de saúde mental. Então, esse número está caindo, é algo positivo nesse sentido, né? Pode passar. Aí são algumas realizações, eu não vou parar nisso, porque eu queria, né, tem a parte ali de... Pode passar, eu queria passar para a Ciane, para ela poder falar a parte do Bruno. Pode passar. Bruno, eu vou só... Pode ser. Pode passar. Pode passar. É Covid, Ciane. Ações de vagina. Não, Ciane, pode ser. A sua parte é qual? Ah, tá. Que começa na página 49, é isso? Aí, já achou. Vê se tem som, passa para ela. Pode passar, por favor, mais uma vez. Isso. Eu acho que o central em relação à Covid, a gente está num momento um pouco mais favorável, né, mais tranquilo da pandemia. O central foi que no último quadrimestre de 2020 nós estávamos no nosso pico anterior no número de casos e logo depois a gente teve o nosso pico de número de óbitos também. Então, foi um momento bem delicado e aí quando a gente compara com o quadrimestre de 2021, a gente já estava com a vacinação bem avançada e por isso o número de casos, o número de óbitos, a taxa de letalidade, número de pacientes internados, as taxas de ocupação, todas foram bem inferiores ao quadrimestre de 2020. Aqui nesse primeiro slide eu trago alguns dados em relação à vacinação. Quando eu fechei a apresentação, a gente estava um pouco mais atrás em relação ao nosso calendário vacinal, mas eu trouxe alguns dados atualizados, né, em relação a isso. Então, atualmente, a nossa cobertura vacinal é de 91,2% da população vacinada com a primeira dose ou dose única, 82,7% com a segunda dose ou dose única, 31,7% com a terceira dose, e existe um total de 56,4% das crianças vacinadas com a primeira dose da vacina, né, com a dose pediátrica. Foram 21.447 doses em crianças. Qual é o número lá de cima, o primeiro que não está escrito aqui? Você falou 90 e pouco, né? O número primeira dose. 454.402 doses. Corresponde a que percentual? 90 e alguma coisa? Então, é o que eu falei. Essa apresentação eu fechei há um tempo atrás, né? Porque a gente apresentou no conselho e tudo mais. Atualmente, cobertura vacinal de primeira dose ou dose única está em 91,2% em relação à população total de Niterói. O terceiro quadrimestre não deve considerar ainda de maneira significativa as crianças, né? Não tinha, né, o que significa na prática, isso é toda a população vacinável, né? Porque é um número grande.
Oi? Já. Em relação à população mas com peso total. menor, né? Com peso menor, porque criança começou agora. Então, a população vacinada infantil, especificamente crianças de 5 a 11 anos, a gente está com 56,4% dessa população vacinada. Sei. Bom, na prática, a população vacinável de Niterói está toda ela vacinada. Na primeira dose, pelo menos. Como primeira dose ou dose única. Porém, a gente já está no calendário da terceira dose, né? E tem muita gente com dose atrasada. Pode passar, por favor. Muito atrás. Não, é esse mesmo. Em relação à comparação, né, entre os quadrimestres, a gente consegue ver que houve uma diminuição bem significativa entre o terceiro quadrimestre de 2021 e o terceiro quadrimestre de 2020. No de 2021, nós tivemos 2.503 casos e óbitos foram só 141 também. Em relação à taxa de ocupação média, né, em leitos clínicos, foi de 16,8% e em leitos UTI foi de 14,6%. Pode passar. Aqui... Essa última tabela é leito privado, né? Não. São só leitos públicos. É a taxa de ocupação de leitos públicos. Mas a fonte aqui está assim de leste? Desculpa, tem um erro aí, de fato. Essa taxa de ocupação, ela se refere... A nossa rede? Não. É o total de pessoas internadas. De fato, inclui o Sindileste. É a taxa de ocupação hospitalar. O Sindileste informa a prefeitura, né? Exatamente. Os dados e a prefeitura... Exatamente. Então... A gente tem esse histórico, né, de número de pessoas internadas tanto nos leitos municipais quanto nos leitos privados. Então, essa foi a soma do número de pessoas internadas nessas duas esferas, de acordo com o número de leitos disponíveis, que é a nossa taxa de ocupação hospitalar. Uma comparação mesmo com os dados de 2020 e os dados de 2021. Esses dados mostram para a gente que teve uma queda aí na média de pessoas internadas de 26% em relação às pessoas internadas em leitos de enfermaria e 75,3% em relação às pessoas internadas em leitos de UTI. Pode passar, por favor. Aqui a série histórica, né, que mostra para a gente as nossas ondas. O seguinte, também a série histórica de óbitos. Pode passar, esse é o de casos, né? O posterior é o de óbitos, onde a gente tem todos os casos e os óbitos por semana epidemiológica. Pode passar. Aqui são os nossos leitos. Aqui eu estou falando sobre nossa capacidade hospitalar, né, o número de leitos que a gente tem, condições de colocar em funcionamento caso seja necessário. São 101 leitos clínicos, são leitos de enfermaria, e 123 leitos de UTI. Pode passar. Lembrando que são leitos municipais, tá? Nesse quadro anterior que eu apresentei. Aqui são as metas que foram previstas para a Covid. Não vou me aprofundar nelas, porque Terezinha já explicou anteriormente os gastos que houveram com o Covid. Pode passar. E o seguinte são ações da vigilância sanitária. Pode passar. Pode passar. E é isso. Boa tarde a todos. Sou o Bruno, sou o coordenador do controle e avaliação e auditoria do município, tá? Vou falar rápido aqui por causa do horário das ações implementadas pelo controle e avaliação. A auditoria, a gente faz análise dos laudos das APAC das AIHs para poder ser liberada a numeração. Isso é feito no fluxo hoje para poder ter a conferência dos laudos, das assinaturas médicas. Isso tudo a gente está mudando aos poucos para melhorar a auditoria desses procedimentos. Tá? Análise e verificação de denúncias recebidas de acordo com as competências estabelecidas. Além de analisar a denúncia, a gente faz análise dos contratos e dos procedimentos mensalmente para poder fazer um acompanhamento do que está sendo faturado pelos contratualizados.
avaliação periódica das estruturas dos processos e dos resultados apresentados pelos prestadores de serviço da rede municipal de saúde. Tá? Sobre a gestão do CNES, nós realizamos toda a inclusão de base do... Parou ali, desculpa. Próximo, por favor. Bruno. Próximo de novo. Isso. Joia. A gente faz todos os suportes que vêm das portarias, tá? Em relação ao CNES, todos os novos estabelecimentos, tá? Com cadastro mensal, todos eles de Niterói, tanto os particulares quanto os públicos, eles enviam para o DECAL essa atualização e quem faz a subida no sistema, né? Quem faz o preenchimento no sistema é o DECAL, tá? Foram criados 56 novos cadastros de estabelecimentos, 57 envios ao DataSUS, tá? Dessas bases, com atualização de 604 estabelecimentos. Isso é de suma importância para a gente poder cadastrar os profissionais e eles não fazerem exceder carga horária de trabalho em nenhuma base dessas, tá? Monitoramento de teto financeiro, tá? A gente acompanha todo o repasse de cofinanciamento do Estado do Rio de Janeiro em cima o próximo, Bira. Não, é o próximo, perdão, o próximo. É isso aí, isso. A gente faz o acompanhamento dos repasses financeiros, de todo o cofinanciamento que vem de resolução de deliberação CIB. A gente está fazendo acompanhamento, fazendo todo o trâmite administrativo de aditamento de contrato para ser feito o mais rápido possível, tão logo o Estado repasse esse recurso ao município. A gente tem um controle efetivo junto com a SUFIM, tá, de quando o Estado repassa, ou seja, a gente não usa nenhuma verba de Niterói para fazer esse repasse, somente depois que o Estado repassa o recurso que a gente faz aos prestadores. Tá? Então a gente está com um controle bastante importante nessa parte. Adequação e ampliação no sistema RESNIT, realização de assessoria técnica virtual, principalmente de rede de oftalmologia, a interface junto com a CREG dos prestadores de oftalmologia, porque a gente tem uma grande rede pactuada com o município, tá? E realização de assessoria técnica virtual nas redes de pessoas com deficiência. Esse é um problema que a gente está enfrentando de frente, porque as pactuações que vêm do Estado, dos outros municípios, a gente está tentando acertar ela para poder equalizar o que nós temos de contrato com a pactuação. Porque nós somos o polo de dispensação, principalmente de OPM, então os dois maiores CER estão aqui em Niterói, que é a FR e a Pestalozzi, então a gente está tendo um trabalho intenso até junto ao Estado para poder equalizar toda essa parte física e financeira do que vem pactuado, do que a gente regula. Renovação dos contratos em andamento, tá? A gente tem a renovação do POA do Antônio Pedro, ainda está em fase de renovação, tá? E estamos em renovação dos contratos de TRS, tá? CDR e CNL da Vita. Próximo, por favor. Mediante o faturamento ambulatorial hospitalar, tá? Montagem e envio para a área responsável dos processos de pagamento dos prestadores privados, ou seja, todo prestador privado ele envia por sistema do Ministério da Saúde, tá? O faturamento lá para o DECAL. Nós realizamos toda a parte de análise desde novembro de 2021. Nós estamos atualizando as FPOs, começamos primeiro com os contratualizados. Entramos agora na fase das policlínicas municipais e vamos entrar nas fases dos hospitais municipais para poder, dessa ficha orçamentária, a gente realizar o controle de todos os contratos que estão sendo realizados com Niterói, inclusive da nossa rede própria, para a gente poder fazer o que ela tem capacidade de oferecer e o que ela está oferecendo. Então a gente está começando um trabalho intenso dessas fichas de programação orçamentária, para poder equalizar e até poder que o gestor municipal identifique qual área de carência nós temos em certos serviços e possa contratualizar de uma melhor forma possível isso. Treinamento contínuo dos responsáveis pelo faturamento da rede própria e pontuais com os prestadores contratualizados. Isso faz com que a gente está treinando principalmente a parte hospitalar para poder faturar melhor, porque é o entendimento do Estado e do Ministério da Saúde. Eles enxergam esse faturamento. Não adianta o hospital produzir 100 e faturar 50. A gente não consegue mostrar realmente a nossa produção desses hospitais e dos contratualizados para o Ministério da Saúde e para o Estado. Então a gente está com um trabalho árduo em cima disso, treinando toda a equipe hospitalar e da Vipacaf, do atendimento, para poder faturar melhor e a gente ter um retorno desses recursos melhores.
Monitoramento de PPI é um monitoramento que a gente está fazendo ponto a ponto, a gente está recuperando verba do município de Niterói, que estavam alocados em outros municípios sem utilização. A gente utilizava o serviço aqui dentro, então a gente está conseguindo retornar essa verba para Niterói, para prestar um serviço de melhor qualidade aqui, e estamos começando a eleger qual o serviço que a gente vai prestar para fora. A gente está tentando equalizar todo o serviço prestado para o município de fora, ele primeiro tem que estar em consonância com os municípios de Niterói. Se a gente tiver a oportunidade e capacidade de prestar para fora, é discutido com o secretário Rodrigo, a gente faz isso tentando pactuar da melhor forma possível. Só para exemplificar, nós conseguimos agora, que vai ser votado em deliberação CIB, um retorno de pactuação, tanto do Rio de Janeiro como do município de São Gonçalo, que ele vai pagar o nosso contrato todo que foi feito de densitometria óssea. Esses dois municípios não estavam disponibilizando vagas para a gente, nós trouxemos, vai ser votado em deliberação CIB, né? Nós estamos tentando trazer o recurso e ele mesmo vai pagar o contrato que foi realizado de chamamento público. Agora o contrato foi assinado no dia 24 de janeiro. Hoje nós temos contratualizados com Niterói, a PADA, a PAI, vou falar por área, tá? RCPD, a FR, a PN e a FAC, a PADA e a PAI, TRS, CNL, CDR da Vita, Oftalmo, a gente tem o OSB, o IBAP, nós temos o CRI, que é a de radioterapia do INGAR, nós temos o... Passa, por favor, o slide. Isso. O Urocentro na área de lipotripsia, tá? E agora nós contratualizamos a Clínica Cases, que vai ofertar mamografia e densitometria óssea para a população. Já começa a partir de março agora, as vagas já estão sendo disponibilizadas no sistema de marcação. Pode passar. Foi rápido, mas fechou. Deixa eu conseguir falar. Não tem problema não. Eu que estou fazendo confusão. A audiência é às 6. Eu botei na cabeça que era às 5. Eu estou que nem um louco aqui. Deixa eu fazer algumas observações antes de passar comentários de vocês. Foi na quinta-feira passada, eu tomei conhecimento de um determinado caso que o secretário não conseguiu resolver, mas a gente vai ter como encaminhar. Existe um mal bolado sistema de atenção de assistência médica ao servidor, que é prestado pela Policlínica Almir Madeira, que é um próprio municipal, que foi doado ao município por aquele que dá o nome à clínica, para ser usado como assistência médica num outro ambiente, num outro contexto. Em 2001, função da presença no secretariado do presidente da Brasil Amarras, que veio a ser inclusive secretário, foi engendrado um convênio com o SESI para que a Policlínica Almir Madeira fosse, segundo palavras da Maria Célia, um posto 24 horas do médico de família para o servidor. Quando a mensagem veio para a Câmara para dar tratamento a isso, eu propus, isso quem acompanhou a Câmara lá em 2001 sabe disso, eu propus que a adesão, vamos voltar um pouco antes, assistência, aposentadoria e assistência médica, num determinado tempo da nossa história, numa linha do tempo, era uma coisa só, isso foi separado. Significa que aposentadoria trata de aposentadoria, no caso aqui em Niterói, o regime próprio, o NITPREV, e a assistência médica ao servidor deveria se enquadrar no SUS, que é o SUS que a gente tem. A maneira pela qual o governo Jorge Roberto Silveira, nos idos de 2001, resolveu era fazer um convênio, e na hora que a mensagem chegou aqui, eu disse, bom, se é um ambiente em que nós temos que ter solidariedade para tratar as pessoas, eu tenho que ter um mecanismo de compulsoriedade de adesão. Porque na minha cabeça, vou dar um exemplo que eu gosto sempre de falar dessa figura, Hamilton Pitanga, que hoje ganha 60 mil aposentado do povo de Niterói na NITPREV, independente das brigas ou não na justiça para receber isso. Na minha cabeça, lá naquela época, todos os funcionários deveriam ser compulsoriamente
pagando 3%, porque eu monto e capitalizo, já que a gente saiu do SUS, está tendo um processo próprio, eu capitalizo a SUASE de alguma maneira para que ela possa dar conta. Então, não só, o Jorge Roberto na época falou para o Travassos, que nem está mais entre nós, que propostas que viessem do comunista Paulo Eduardo não poderiam ser aprovadas. E aí, o que aconteceu? SUASE é a Solange que está lá hoje? Ex-secretária de Saúde, não sei quem é que está na SUASE hoje. Ah, ela está em Maricá? Pois bem, aí o que aconteceu? O pagamento, a contribuição à SUASE passou a ser quem quisesse ser. Então a gente assistiu ao longo da história, várias situações em que uma funcionária ia ter filho, então ela aderia. Aí quando ela acabava de ter o filho, ela saía fora. Então você não tinha um fluxo de receita constante financiando, se é possível, sob o ponto de vista legal, eu não acredito que prefeito nenhum, em função dessa herança do passado, seria preso se alocasse recursos na SUASE. Mas o fato é que os recursos da SUASE nunca foram alimentados por contribuição compulsória de ninguém. Tá? E eu fui surpreendido na semana passada, e não deu para o Rodrigo, secretário, resolver, por uma ex-professora da rede, que teve um AVC no colégio, que precisa de uma locomoção para fazer o tratamento na Associação Fluminense de Reabilitação, tentativa de tratamento, de reabilitação, e a ambulância particular para levá-la de casa até lá, R$600. Eu acho que, fazendo uma ligação, Rafael, e aí você leva isso também para o Bira pensar junto com os outros secretários, e ver como encaminhar uma solução para isso. Nós temos um transporte ponto a ponto, que tem uma determinada finalidade, que é o transporte de casa até o prestador de serviço de pessoas com deficiência. Alguém vítima de AVC tem uma deficiência, ela está numa cama, precisa, e eu não tenho ou uma extensão do ponto a ponto para os funcionários assistidos pela Policlínica Almir Madeira, ou um convênio com ponto a ponto ou uma extensão desse processo. O que não dá é para um ex-funcionário que, em tese, tem direito à assistência médica pela SUASE, e na hora que ela precisa se locomover de casa para fazer uma fisioterapia na associação, que é conveniada, ela não tem como ir. Não tem sentido. A gente, eu sugeri ao Rodrigo, analisa a possibilidade, não é uma ambulância de CTI, mas uma van que possa ter uma maca, que recolha a pessoa em casa, que a leve para a Associação Fluminense de Reabilitação e traga de volta. É um ponto a ponto específico para funcionário público no âmbito da SUASE. Tem problemas, eu sei que tem problemas legais, inclusive, mas a gente tem que botar a cabeça para funcionar. Porque é inadmissível, eu sou desse caso semana passada, uma professora da rede tem um AVC na escola, está em estado vegetativo, precisa de muita fisioterapia e não está conseguindo. A gente precisa fazer um encaminhamento nesse sentido. Eu tinha uma outra coisa para comentar, mas eu acho que eu vou ficar por aqui e passar. Eu queria que o pessoal da técnica verificasse quem está acompanhando do plenário virtual. Eu não consigo ler. Alguém me ajuda aí? Alguém que não seja tão cego quanto eu. Não, Helena, por favor, o primeiro na linha lá de cima, quem é o... Sim. Daqui. Tá. Vocês ouviram, eu não sei se vocês ouviram, tem uma identificação que a Helena está me ajudando, porque a distância da tela não permite ler. Eu queria saber se algum membro daqueles que estão, são pessoas que estão diretamente ligadas ao Conselho. Eu poderia ter nessa audiência pessoas da população. Não tem ninguém que eu saiba. Eu queria saber se os conselheiros gostariam, além daquilo que eventualmente já tenham perguntado
na reunião do conselho que aprovou essas contas. Queria saber se alguns dos conselheiros, pega o microfone aí, Helena, e pergunta, você que está conseguindo ler, pergunta se cada um deles quer fazer algum comentário, alguma... Você consegue ler? Eu não consigo. Foi para ele para fora. Pergunta isso, eu não consigo ler. Quer que eu pergunte, Wilson? Não. Pergunta aí, Ivone. Companheiros que estão acompanhando de forma virtual aqui a prestação de conta, tem alguma pergunta a fazer, algum esclarecimento? Por favor. Chama pelo nome. Seu bem-querer, Lia, a Juliana está aqui junto, a companheira Zumira, que é da Associação de Servidores. Gostariam de algum esclarecimento a mais? Estão contemplados? Helena, Lia Vieira falando. Oi. Eu só gostaria de parabenizar, tanto pela apresentação quanto pelas intervenções, que está conseguindo, com transparência, fazer com que o projeto seja totalmente esclarecido para todos nós. Sigamos. Obrigado. Obrigado. O próximo. Senhor bem-querer, alguma pergunta? Senhor bem-querer? Não tenho obrigação, eu apenas tenho o dever de possibilitar a intervenção. Ele está com som? Senhor bem-querer? Se o senhor Só não, fazer assim. se não quer falar, faz assim, faz com a mão assim. Se quiser falar, dedinho para cima. Ok, é porque ele está sem o som. Ok. Juliana, que está aqui Zumira. no plenário. É Zumira, né? Não, Zumira. Saiu, né? Juliana, que está no plenário. Tá, então eu vou passar a mesa especial aos apresentadores para que vocês façam considerações finais acerca dessa audiência. E caberá a Helena ficar monitorando para que a ata chegue o mais rapidamente possível para ser apresentada ao tribunal, né? Ok? Não, eu quero agradecer, vereador, pela oportunidade da gente apresentar aqui os resultados do exercício e dizer que a gente, no ano de 2020, no ano de 2021, a gente já fez um esforço de dar o máximo de transparência possível às contas e estamos trabalhando no sentido de deixar bastante clara a utilização de cada verba dessas que a gente recebe, né, e também com relação à aplicação. E do esforço que a Secretaria tem feito para contratar todos os serviços necessários e dar um encaminhamento a todas as questões que são necessárias e que ainda são deficientes, para que a população tenha um atendimento digno, né, e qualificado de saúde, né? Esse é um esforço de toda a equipe. A gente tem uma equipe bastante unida trabalhando nesse sentido, com pessoas bastante qualificadas e dentro da medida de que o serviço, das dificuldades normais do serviço público, né, a gente tem tentado superar todas essas coisas com criatividade, com parcerias e tudo. Então, a gente agradece por estar aqui. O Conselho também tem sido bastante ativo na colaboração para que isso aconteça. Então, eu acho que está tudo bem. E a gente vai seguir na medida em que a gente tem a possibilidade de apresentar cada vez mais informações que possam servir para a avaliação de vocês. Ok? Obrigada. Gilson. Da minha parte, mais uma vez agradecer o acolhimento dessa casa. Mais uma vez agradecer o acolhimento dessa casa na pessoa do vereador Paulo, que sempre nos recebeu muito bem aqui ao longo desse período que eu tenho participado dessa prestação de contas, sempre sendo propositivo, né, naquilo que a gente vem
apresentando. Agradecer, né, aos aqui presentes, os que também estão presentes aí virtualmente do Conselho. A gente procura fazer assim, uma parceria onde o alvo seja sempre o cuidado integral ao usuário, né, e o cuidado aí dos profissionais e da gestão também. A gente procura caminhar de forma participativa, o máximo possível, né, ouvindo, estabelecendo canais de interlocução. Esse é um desafio que a gente pretende estabelecer de maneira ainda mais contundente ao longo do ano de 2022, abrindo espaço de escutas, construindo um projeto que seja coletivo de saúde para o município de Niterói. E então, assim, fazendo das palavras de Terezinha, agradeço a participação de todos e, mais uma vez, a acolhida que o vereador Paulo sempre nos proporciona em cada prestação de contas. Muito obrigado. Pessoal, queria agradecer a vocês. Oi. Posso falar? Ok. Obrigado. Em nome do Conselho Municipal de Saúde, nós gostaríamos de agradecer e pode ter certeza que nós estamos procurando fazer essa prestação de conta com a maior transparência possível. Solicitamos sempre isso à nossa assessoria técnica, a Terezinha, a todos os companheiros que compõem essa assessoria, para que possa ter uma transparência, para que todos os conselheiros e todos possam entender essa prestação de conta e votar de forma consciente, que é assim que nós estamos fazendo. Então, muito obrigado mais uma vez e estamos juntos. Até a próxima. Bom, eu queria agradecer a todos que acompanharam a audiência que, para o meu gosto, não tem uma participação mais intensa, porque as pessoas da população que precisam de serviços de saúde, elas querem atendimento, mas não conseguem dispor de tempo, até pelo horário que a gente tem que discutir isso, inclusive, no ambiente pós-pandemia, quando nós atinjamos a nossa normalidade, ou a nova normalidade, audiências públicas em outro horário. Audiências públicas em que a gente tem que ouvir o governo e dar à população a possibilidade de intervir. Eu não posso fazer audiência no horário que as pessoas estão trabalhando. Eu estou trabalhando, vocês, Terezinha, Gilson, todo mundo está trabalhando aqui. Nossa presença aqui do Rafael está trabalhando, nós estamos aqui trabalhando, mas a população que precisa assistir e saber como é que as coisas acontecem, ela precisa ter a possibilidade de acompanhar. E o acompanhamento não pode ser com audiências no horário em que as pessoas estão trabalhando. Vamos lá para frente, vamos conversar sobre a possibilidade dessas audiências serem em outro horário. Porque senão não tem sentido, fica algo para nós mesmos e... Pois é. Eu, entre outras coisas, eu pedi para quem estava assistindo. Hoje teria, às 17 horas, teria uma reunião reunião ordinária da Comissão de Financiamento, que eu sou vice-presidente, eu já suspendi, porque pela participação que eu vejo ali, nenhum vereador. Provavelmente não teria também reunião da Comissão de Finanças, está suspensa, e nós vamos nos dedicar para a audiência pública sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que começa às 18 horas lá no Colégio Portugal Neves, ali no Trevo de Piratininga. Queria agradecer a todos pela presença, está encerrada a audiência pública. Obrigado.